A Bíblia diz no Salmo de número 40. Abra a sua Bíblia aí. Salmo 40, versículo 8. Nós estamos numa série sobre a voz de Deus. E quero, dentro da voz de Deus, quero falar as promessas de Deus. Por isso, Isaías capítulo 40, versículo 8, ele fala assim: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Ela não vai passar. Você sabia que a Bíblia contém 8.810 promessas? Existem 7.487 promessas de Deus para o homem. Cerca de 85% das promessas da Bíblia, ela é destinada para mim e para você. Então, eu preciso que não somente fale, mas creia. Deus tem uma promessa para você. Deus é Deus de promessa. E a palavra diz assim, que em suas promessas nós temos o sim. Existem 991 instâncias de uma pessoa fazendo uma promessa para outra. Existem 290 promessas do homem para Deus. Existem 29 promessas feitas pelos anjos. A maioria dessas promessas se encontra no livro de Lucas. Então, a promessa para João Batista, o anjo que assistia diante de Deus, né? Ele vem falar ali com o pai do João Batista. Nós vimos também que a promessa para Maria é o anjo que vem falar. Nós vemos também que quando José tem dúvida, um anjo fala com ele através do sonho. Sempre falando promessas. Sempre falando promessas. Deus fala para mim e para você hoje promessas. Você sabia que nesse momento de pandemia há uma promessa de Deus para todos os dias, para mim e para você? E a promessa de Deus é: não temas, não temas. Existem 366 vezes na Bíblia a palavra não temas, não tenha medo, fique tranquilo, eu estou com você, eu te seguro, eu te guardo, eu te protejo, eu te levanto, eu sou Deus. Há duas promessas feitas pelo diabo. E ele é mentiroso. E ele não consegue cumprir as promessas. E há duas promessas feitas de Deus Pai para Jesus. Então, somando-se todas, chegamos ao montante de 8.810 promessas. Por isso, um dos nomes que nós chamamos Deus é que Deus é Deus de promessa. E Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tanto que as suas promessas, elas não mudam. E uma das coisas que eu acho interessante é que essa pandemia, ela pode ser igual àquilo que o apóstolo Paulo passou, aquela tempestade que o apóstolo Paulo passou. E um dos momentos daquela tempestade foi que quando o apóstolo Paulo, ele está ali, e aí, o que acontece? Ele vira e fala que, eles falam assim: olha lá, vai acabar, vai destruir tudo, vai acontecer tudo. E ele fala assim: um anjo me visitou à noite, e ele disse que nenhum de vós vai perecer. Olha que promessa maravilhosa. Então, Deus é Deus que nos salva. Ele nos salva dentro do redemoinho. Ele nos salva dentro da pandemia. Ele nos salva dentro
da maior tempestade, aquela que fica dias e dias e dias. Ele nos salva dentro do terremoto, Ele nos salva dentro da destruição, Ele nos salva no meio do assalto, Ele nos salva diante de situações adversas, Ele nos salva dentro da tristeza, Ele nos salva no meio da angústia, Ele nos salva no meio da depressão, porque Ele é Deus de promessa. O Senhor é Deus de promessa. O Senhor Deus, Ele é Deus de promessa. Ele é aquele que abre e ninguém fecha, é o que fecha e ninguém abre. Ele não nos olha segundo os nossos pecados, mas Ele nos olha com misericórdia, Ele nos olha com graça. Ele não nos trata pelo que nós somos, mas Ele nos trata por amor. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. O seu amor é de geração a geração. Como está distanciado o Oriente do Ocidente, assim são as suas misericórdias para comigo e com você. E desde o mais profundo da terra ao mais alto dos céus, o seu amor é grande demais, é grande demais. Então eu preciso que você entenda que no meio da tempestade, no meio da pandemia, você pode ser salvo, você pode ser transformado pelo poder que há no nome de Jesus. O capítulo mais destacado que fala das promessas é o Salmo 37. E o Salmo 37, ele dá a mim, a você, uma das melhores promessas e a certeza de que não iremos perecer. Porque o versículo 3, 4 e 5 diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nesse salmo está tudo que nós precisaremos desde quando saímos do ventre da nossa mãe. Tudo. Por quê? Quando nós nos agradamos do Senhor, Ele atende tudo o que nós precisamos. Seja o menor dos seus desejos até o maior dos seus desejos, não precisa fazer nada a não ser agradar do Senhor. Então, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. No filme O Peregrino, que é o livro, né? O Peregrino, olha, é maravilhoso você e puder ler ou assistir o filme do Peregrino, de Bunyan, John Bunyan. Então, se você puder assistir, você vai ver como aquele homem que tinha uma família, veio de um lar pobre, né, um filho de um latoeiro, depois não estudou tanto, não estudou, que seria hoje até a 4ª série, e este homem escreve, aí ele vai preso. Eu estava ontem mostrando para mim ali de Eugênia, como a vida de John Bunyan é algo que se parece com a nossa vida. Porque a gente saiu de lugares, eu nasci na primeira favela de Londrina. Queridos, eu tomei, meu café era água de batata, mas era a rama da batata fervida. A gente ia num determinado lugar buscar os pães que estavam duros e ainda tinha que ser, ainda era humilhado. Então a gente vem de uma vida um tanto sofrida, um tanto de não ter, mas observa uma coisa, John Bunyan também foi assim. E aí ele converte, e quando ele converte, ele recebe uma promessa de Deus. E aí ele começa a pregar, e a igreja cresce, e aí ele vai preso, ele incomoda, lá de um vilarejo, ele incomoda o rei, e lá na prisão, ele começa a pregar, e os presos começam a converter, e o rei fica sabendo, eu vou fazer com esse cara, coloca o cara na solitária, mas lá na hora que ele chegou na solitária, ele vai e escreve o Peregrino. Você sabe que o livro Peregrino é o segundo,
olha, só perde para a Bíblia. E nós estamos falando, um livro que foi escrito em 1640, por um cara quase que inculto. Esse é o livro mais lido, ele só perde para a Bíblia. Pode isso? Pode, porque Deus deu uma promessa a ele. Deus é Deus de promessa. Ele deu uma promessa a ele. Olha, quando nós vemos o nome Jesus, que significa Emanuel, a Bíblia diz que ele salvará o seu povo dos seus pecados. No meio da pandemia, preocupe-se em não soltar as promessas de Deus, pois elas são poderosas. No filme O Peregrino, o personagem chamado Desespero, um gigante, se aproximou do personagem chamado Cristão, capturou, bateu nele e o aprisionou na masmorra do castelo da dúvida, com suas grossas paredes escuras. O desespero vencia a impiedade e ele ficava mais fraco a cada dia. Por fim, um cristão o encontrou em sua cela uma corda, uma faca e uma garrafa de veneno, ferramentas de suicídio. E por um momento, ele ficou tentado a acabar com a sua vida. Mas, de noite, por volta da meia-noite, ele começou a orar. Oh, aleluia! Um pouco antes do raiar, o bom cristão, meio que espantado, interrompe esse discurso apaixonado à oração e diz: que idiota sou eu para me deitar numa masmorra fedorenta quando posso andar em liberdade. Tenho uma chave no meu peito chamada promessa, que com certeza abrirá qualquer tranca no castelo da dúvida. Sim, usando a chave das ferramentas de Deus, o cristão escapou para nunca mais sair, para nunca mais cair nas garras do desespero, do gigante ou do castelo das dúvidas. Reivindique diante de Deus. É para mim, é para você. É para mim e é para você. A promessa de Deus é para nós. É para nós. Queridos, a Bíblia diz: não olhe as circunstâncias. Não ande pela sua cabeça. Não ande pelas dúvidas. Ande pela fé. Pela fé. Pela fé. Olha, não olhe as circunstâncias. Abacuque diz: não olhe as circunstâncias. E o Senhor Jesus, Ele fala para nós: tudo vai passar, menos a palavra de Deus. Queridos, a pandemia não pode te derrotar. A pandemia não pode me derrotar. Sabe por quê? Porque mesmo que ela me mate, ela não me mandará para o inferno. Ela não tem esse poder. Agora, eu adoro a Deus. Sabe por quê? Porque se Ele permitir que o Covid-19 me pegue, ou a dengue, ou a qualquer outra enfermidade, uma coisa eu sei: eu estarei com Ele na glória. Por isso, creia nisso, creia nas promessas de Deus, reivindique as promessas de Deus. Você não pode ficar olhando para si, pedindo: a minha vida está ruim, a minha casa está ruim, não, mas você pode dizer: Senhor, a tua palavra diz, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, a tua palavra diz, mal nenhum chegará à minha tenda, praga nenhuma chegará ao meu arraial. Queridos, ore a palavra de Deus, diga ao Senhor: a tua palavra é real, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é soberana, a tua palavra não muda. E eu termino com uma passagem, uma das passagens tremendas da Bíblia, como tantas, mas essa é meu coração ferve. Então, Moisés mandou 12 espias observar a terra.
10 voltaram, 10 pessimistas, 10 negativos, 10 mentirosos voltaram dizendo: a terra lá manda leite e mel, a terra lá, as frutas são doces, os cachos de uva realmente mais de 2 homens para carregar. Mas há gigantes na terra. Aí você fala assim: mas como Deus manda alguém para uma terra e diz aquela terra é sua, e chega lá na terra tem gente, e pior, tem gigantes, homens malvados, homens terríveis. Mas Deus, se você pegar o texto, diz assim: eu já os entreguei nas tuas mãos. E aí, quando chega em Jericó, o que eles vão fazer? Josué falou com Deus e Deus falou: Josué, 6 dias, todo mundo com a boca fechada. Queridos, como é que se ganha uma guerra? Como é que se coloca abaixo um muro que construía-se casas em cima do muro, de tão largo e forte que era? Uma terra de gigantes. E aí, 7 dias, primeiro dia, roda, segundo dia, roda, terceiro dia, em silêncio, em silêncio. 4º dia, 5º dia, 6º dia. No 7º dia, Deus disse: tocareis as trombetas. No 7º dia, tocaram as trombetas. Tocaram as trombetas. Tocaram as trombetas. Tocaram as trombetas. O muro caiu. Você acha que o muro caiu porque eles andaram? Não. Porque tocaram as trombetas? Não. O muro caiu porque as promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. Ele tem promessa para você esta noite. Ele tem promessa para você. Ele tem promessa. Deus é Deus de promessa. E Ele tem promessa. E a promessa maravilhosa é aquela que Ele diz: eis que estou convosco. Eis que estou convosco. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Até a consumação do século. Uns confiam em carro. Outros confiam em cavalos. Mas eu farei menção. Porque eu confio no Senhor. E Ele não falta. Ele é fiel. O Senhor é fiel. Ele é fiel. O Senhor é Deus fiel. Amém?